Glória a Deus. Bem, irmãos, paz do Senhor. Boa noite para os irmãos. Vamos começar o nosso culto, né? Vamos colocar de pé para nós estarmos orando nesse momento. Antes de orar, gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 146. Salmo 146 é um convite para nós louvarmos o nome do Senhor. E algo interessante que do Salmo 146 até o Salmo 150, ele começa, o Salmo começa e o Salmo termina com louvai ao Senhor. Você vê, Salmo 146, versículo 1, fala assim: louvai ao Senhor a minha alma, louva ao Senhor. Olha o final do Salmo agora. O Senhor reina eternamente, Salmo 146, versículo 10. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, louvai ao Senhor, ou aleluia, né? Também. O seu 147 começa, aleluia, ou louvai ao Senhor. Bênção, Deus, na vida dos irmãos, Pai. Financeiramente, em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos, Pai, a bênção do Senhor, Pai, naquele coração que é fiel ao Senhor, Pai, ofertante, dizimista, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Então, antes de a gente começar a palavra, vai reiniciar aqui o Instagram, para quem está assistindo em casa não perder a palavra hoje. Instagram 1 hora. Graças a Deus. Então, amados, vamos para a palavra. Hoje eu trouxe uma palavra para vocês aqui, que Deus colocou no meu coração. E nós vamos falar um pouquinho sobre os discípulos de Jesus. Jesus chamou algumas pessoas para estar trabalhando com Ele. E eu quero falar um pouquinho então sobre os discípulos, que depois se tornaram apóstolos. Então abre a Bíblia comigo lá, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Cleiton, se puder tirar o fundo, tá? Por favor. Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante. Diz assim, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis nas cidades samaritanas, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém. Glória a Deus, Pai, a sua palavra abençoa, Senhor, fala os nossos corações, Pai, aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar aí, meu querido. Bom, não sei se você já teve essa curiosidade de saber quem foram
esses homens que Jesus chamou. Alguém já estudou aqui os 12? Sim, eu vou estudar hoje os 12. Quem são eles? Olha que legal. Então hoje você vai aprender um pouquinho sobre os 12 discípulos, né, que Jesus ali, ele chamou. Quem são então os 12 discípulos? Foram homens escolhidos por Deus, por Jesus, e Jesus enviou esses discípulos para o ministério. Os enviou para pregar aí o evangelho. Eram pessoas comuns. Esses discípulos, né? Tem até adoração aos discípulos, mas eram pessoas comuns, cheias de defeitos, alguns pobres, outros um pouco melhor de vida, né? Mas o fato é que os discípulos, amados, eles eram pessoas igual eu, igual a mim, igual a você. Eles não tinham nada de diferente. Ainda serviam o mesmo Jesus, né? A diferença é que Jesus, o homem ali, né? Jesus estava com eles, e hoje nós já servimos Jesus depois da obra dele, depois da ressurreição. Mas eram homens comuns. Então você pode fazer a obra de Deus, né? Fica tranquilo. Nossa, eu preciso ser um pastor, eu preciso ser um missionário chamado por Deus. Não. Amém? Você está apto. Sim ou não? Você está apto, porque vou provar para você que você está apto. Você é humano? Você crê em Jesus? Você tem pernas aí, braços? Você tem sentido, mente? Tem? Então você está apto. Tudo que Deus precisa aí que você tem. Eu lembro de um testemunho de um missionário, um pastor da Assembleia de Deus contando um missionário, que ele foi enviado para uma determinada região, e lá ele falava da Bíblia, e ele tinha a Bíblia assim quase que decorado, falava muito da Bíblia. Aí a primeira vez que pegaram, cortaram a língua dele. Aí ele passou a escrever a Bíblia, escreveu as palavras. Aí foram lá cortar as mãos dele. Cortaram as mãos. Depois foram cortar os pés dele. Quanto mais cortava ele, mais alma ele ganhava. Não sei o que ele fazia. Aí foram lá, furaram os olhos dele, porque ele não podia ler mais a Bíblia. Quanto mais fazia isso, mais almas se convertiam ao Senhor. Agora imagine se o homem não tivesse a Bíblia no coração. Cortou as mãos, cortou os pés, furou os olhos, cortou a língua. Depois furaram os ouvidos dele. A Bíblia estava lá no coração. Enquanto cada vez que ele era torturado de uma maneira, mais gente ali na região se convertia. Alguém já assistiu o filme chama Bambus no Inverno? Alguém já assistiu esse filme? Não? Então procura lá no YouTube. Lá tem Bambus no Inverno, que chama. São os crentes lá chineses. Quanto mais se matava os crentes, mais as pessoas se convertiam. Aí eles comparam que o bambu, quando ele é cortado no inverno, ele cresce mais. Então essa região lá da China, que os crentes eram perseguidos, eles matavam 10 crentes e convertiam lá o triplo às vezes. Então quanto mais se matava, mais se convertia. Amados, o fato é que sim, Deus quer nos enviar para a obra dele, amém? Deus quer que você esteja pronto aí para fazer a obra dele. Então esses homens aí que ele chamou, Jesus capacitou eles, eles fizeram grandes coisas na obra de Deus. Então você vê, a palavra discípulo, ela vem do grego que é matetes, que significa aquele que é seguidor e que é aprendiz. Discípulo é um seguidor e é um aprendiz. E a palavra apóstolo, ela vem do grego apostelein, que significa enviado de Deus. Você está aqui na igreja, você está como um aprendiz, amém? Mas você pode se tornar um apóstolo. Jesus quer que a gente atinja um nível não só de aprendiz, mas de apóstolo. Não só de discípulo, mas de apóstolo, porque Ele quer te mandar, Ele quer usar você. Mas irmão, eu com toda a minha limitação posso ser usado por Deus, irmão? Eu falo para você que você pode, viu? Com certeza você pode ser usado por Deus. Basta você disponibilizar o seu coração. Quem aqui está disposto? Eu tive uma experiência essa semana, falei assim, pastor,
Eu estou disposto. Coloco à disposição do Senhor que você precisar de mim. Eu vou ajudar. Essa semana tinha ensaio do louvor, rapaz. Eu gosto de estar aqui no ensaio. Nossa, eu amo estar no ensaio. Não perco ensaio por nada. O pastor à tarde falou: eu preciso que você faça uma visita para mim. Aí eu falei assim: não, pastor, meu tem ensaio. Eu falei assim: irmão, aí o pastor falou para mim: eu vou para São José da Alegre, vou chegar em casa meia-noite. Eu preciso que esteja alguém lá naquele lugar hoje. Eu disse: nossa, mas vou ter que deixar um ensaio para ir, rapaz. Aí na hora Deus falou comigo: tá vendo? Você não quer se dispor, vai ter que ir lá fazer visita. Quer estar lá na frente pregando, vai ter que ir lá fazer visita. Aí eu pensei, falei: não, pastor, o senhor está certo, eu vou. Aí ele falou assim: não, para você ver, amanhã eu vou ter que ir em outro lugar, fazer outra visita, preciso de alguém para dirigir o culto. Eu na hora não falei nada. Aí eu cheguei em casa e falei assim: nossa, amor, o pastor pediu para eu fazer a visita, ele precisa de alguém para dirigir o culto. Aí a Patrícia falou assim: ué, você se dispôs e não falou nada? Você vê, a mulher falou para mim. Na hora eu mandei mensagem para o pastor: eu vou, pastor, se eu precisar dirigir o culto, mas eu estou lá. Aí ele mandou uma mensagem: então dirige o culto para mim, eu vou precisar fazer essa visita aí. Então, amados, o fato é que se você colocar o seu coração à disposição, Deus vai te usar. É verdade ou não é? Por que muita gente não é usado por Deus? Porque não se dispõe. Tem um ditado que eu sempre falo: quem não é visto não é lembrado. E é verdade. Se você não estiver aí apresentando diante de Deus como obreiro aprovado, irmão, você não vai ser lembrado nunca. Amém? Vamos nos dispor. Então, assim, a palavra apóstolo, ela é enviar mesmo, é sair do nível de aprendiz e agora colocar em prática aquilo que se aprendeu. E assim Jesus fez com os discípulos. Mas Jesus, amados, ele não escolheu os discípulos assim: tinha um determinado grupo andando com Jesus, e Jesus foi daquele grupo, escolheu 12. Mas não foi assim, do nada, para você ver. Vamos lá, Marcos, capítulo 1. Irmãos, perdão, é Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 13. Diz assim, Jesus subiu a um monte e chamou os que ele quis, os quais vieram a ele. Nomeou 12 para que estivesse com ele e os enviasse a pregar, e tivessem o poder de expulsar demônios. São estes os 12 que designou. Aí ele vai repetir então a lista dos 12 discípulos que a gente leu. Mas o que eu quero mostrar para você, Jesus ele subiu no monte. Ele orou, depois ele desceu e nomeou então 12 ali para estar com ele. Para você ver Lucas, vamos lá em Lucas agora, capítulo 6. Jesus subiu no monte para tirar foto, vamos ver se é isso. Que às vezes a gente sobe nos morros aí para tirar foto de paisagem. Será que Jesus foi por isso que ele quis subir no monte? Vamos ver. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte. Para tirar foto aí, para passear, não? Para quê? O que está escrito? Para orar. Tem uma tradução que ainda fala assim: a fim de orar. Então Jesus, naqueles dias, subiu Jesus ao monte para orar e passou o quê? A noite, olha aqui, irmãos, a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, o que ele fez? Chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, para que estivesse ali junto com Jesus. Então Jesus subiu ao monte com a intenção de orar a Deus, passou a noite inteirinha em oração. Você vê que aqui tinha mais, né? Não era só 12 discípulos, tinha mais. Mas ele escolheu 12 discípulos para que estivesse com ele.
Eu vi uma pregação do Cis Malafaia falando assim que uma pessoa, ela consegue ter um relacionamento mais profundo, mais estreito, com no máximo 12 pessoas, segundo a psicologia. Então, Jesus chamou 12 aqui, porque ele conseguiria ter um relacionamento mais profundo que no máximo aí 12 pessoas, segundo fala a psicologia. Mas Jesus, amados, ele não chamou assim em vão, né? Ele orou a Deus, Deus deu uma direção para ele e Deus chamou. E Jesus chamou eles. Mas Jesus chamou esses 12 porque o coração deles estavam voltados para realmente estar ali firme com Jesus e fazer a obra. Amém? Jesus pode chamar você hoje, você vai? Ixi, será que você vai mesmo? Olha, irmão, responsabilidade, hein? Você vai falar, não, eu vou, Jesus vai me chamar, eu vou. Ah, meu irmão, meia-noite está tocando no celular, você vai fazer uma oração em tal lugar. Tá, não dá para sair. Jesus chama, mas tem que estar com o coração aí disposto. Então Jesus, ele chamou, amados, com uma direção aí de Deus. Vamos lá, volta comigo agora então, Mateus capítulo 10. A gente vai seguir a lista aí de Mateus 10. Nessa sequência, eu vou mostrar para você quem eram aí estes homens. Volta um pouquinho em Mateus capítulo 10, versículo 2. Versículo 2 fala assim: ora, são estes os nomes então dos 12 apóstolos. O primeiro era Simão, chamado Pedro. Vamos lá, vamos falar primeiro aqui do Pedro. É o Pedro que você conhece, aquele que andou aí sobre as águas, teve medo no meio do caminho. O apóstolo Pedro, vamos falar. Pedro, ele era chamado de Simão, tinha o nome Pedro. Ele era chamado de Cefas, ele era chamado de Simeão. Então, 4 nomes aí que vai aparecer referente ao apóstolo Pedro. É a mesma pessoa, tá? Às vezes Simão, você vai ver Cefas, é a mesma pessoa. Ele era natural de Betsaida. Gente, não é Betsaída, tá? Alguém falando, ele era de Betsaída. Saída, se tivesse acento no i, não tem, então é Betsaida. Que era uma aldeia de pescadores. A profissão de Pedro era o quê? Pescador. Então ele era natural aí dessa aldeia de pescadores chamado Betsaida, que não era muito distante da cidade de Cafarnaum e ficava na região costeira do Mar da Galileia. João 1:44. Abre comigo lá, João 1. Só para você ver aí É porque a gente tem que falar, tem que provar, né, irmão? Senão, irmão, a gente fala uma coisa, será que isso está aí na Bíblia? Então vamos lá, vamos provar. João 1:44, fala assim: Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. André é irmão de Pedro, a gente vai ver mais um pouquinho depois sobre o André. Então ele era dessa região aí. Pedro, ele era irmão também do discípulo ali, André. No João 1:42 fala assim, e levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro, ele está junto com André, e Jesus fala para ele: você é filho aí de Jonas, então você vai ser chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro, amados, ele era casado. Ele não pediu, né? Mas Jesus foi lá e curou a sogra dele. Não está na Bíblia que ele pediu, tá, irmãos? Alguém já leu na Bíblia que ele pediu? Não sei se ele pediu, né? Mas olha lá para você ver, Marcos 1:30, vamos lá. Vamos confirmar, vamos ver se ele pediu. Está na Bíblia, irmão, não estou inventando nada aqui não. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 30, versículo 29 em diante. Saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama
e com febre, e logo lhe falaram dela. Então ele pediu, né? Só que não fala se foi ele, né? Falaram para Jesus dela que ela estava enferma, mas... Então, aproximando-se, tomou-o pela mão e a levantou, a febre a deixou e ela os servia. Então, Jesus aqui, ele curou a sogra de Pedro, então já prova aí que Pedro ele era casado. Amém? E outra referência, amados, provavelmente, tá? Isso não tem como, com 100% de certeza, mas provavelmente Pedro ele levava a esposa dele nas viagens dele missionárias. Abre comigo para você ver, em primeira carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 9, é provável que Pedro aí levava a mulher dele nas viagens aí missionárias dele, na obra de Deus. Então, 1 aos Coríntios 9, versículo 5. Fala assim, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está defendendo o apostolado dele, e ele está falando do direito dos apóstolos. Aí ele fala no versículo 5, eu como apóstolo, eu não tenho o direito de levar comigo a minha esposa que é crente, como os demais apóstolos aí fazem, tanto os irmãos do Senhor e também Cefas. Então subentende-se aí que Pedro ele levava, esse Cefas é o Pedro, entende-se aí que Pedro levava a mulher dele na obra de Deus. Amém? Puxa aí sua mulher, irmão. Pedro puxava a esposa dele, né? O seu nome então original, o nome original de Pedro era Simeão, que é do hebraico Simeão. Mas Jesus, o próprio Jesus o chamou de Cefas, porque Cefas quer dizer, a palavra grega, que é Kefa, que significa rocha. Lá em Mateus, capítulo 16, volta um pouquinho, Mateus, capítulo 16. Mateus 16, a partir do versículo 13, fala assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz um homem ser o filho do homem? Respondeu-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus chegou para os discípulos e perguntou assim, quem dizem os homens que eu sou? Engraçado que o testemunho de Jesus, né? O Senhor é João Batista, o Senhor é o Elias que havia de vir. Quer dizer, o Senhor é um homem de Deus. Não falaram mal, né? O Senhor é que fala mal de todo mundo, um homem pessimista para baixo. Falou só referência aí de homens de Deus. Aí Pedro toma a frente, falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então vira para ele e falou assim, você falou bem. Em verdade te digo que tu és Pedro, que significa no grego Cefas, que tu és uma pedra, uma pequena rocha. E sobre esta pedra, que é a Petra, Jesus, a igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, meu querido? As portas do inferno não podem prevalecer, irmão, na sua vida. Você é a igreja do Senhor, chamado por Deus. Sabe quando que as portas do inferno elas prevalecem? É quando você pega a chavinha e abre.
Que ele falou assim, ó, olha o versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então existe uma chave na nossa mão que abre portas, tanto dos céus como as que não são dos céus. A porta do inferno ela só prevalece quando a gente abre. Quando você dá a permissão para o diabo vir e tirar a bênção da sua vida. Eu falei domingo aqui, a pessoa recebe a palavra, mas o diabo vem e arranca a palavra do coração da pessoa para que ela não se salve. E como que ele faz isso? É atacando a nossa vida, atacando a nossa mente, nós com as nossas palavras, com as nossas atitudes, permitindo que Satanás entre e leve a bênção embora. Jesus propôs uma palavra e falou: uma pessoa que se converte ao Senhor e ela deixa os caminhos do Senhor, aquele espírito que saiu daquela pessoa, ele vai embora quando ele se converte. Mas por um tempo ele dá uma volta, depois ele vem e olha de novo aquela casa. E se ele achar aquela casa vazia, ele traz outros 7 espíritos piores do que ele. E aqueles espíritos entram na vida da pessoa e o estágio da pessoa se torna pior do que o primeiro. Irmãos, isso é verdade, né? Quantas pessoas a gente não conhece que desviou dos caminhos do Senhor, e você olha e fala: nossa, a pessoa está pior do que antes que entrou na igreja, porque existe mais 7 espíritos piores. E eu imagino assim que essa pessoa vem na igreja. Se Jesus falou assim, ó, uma vez que ela larga o caminho da igreja, vem 7, vem ele mais 7, 8 demônios. Eu imagino assim que essa pessoa, beleza, reconciliou, pediu perdão. Se a pessoa volta de novo a praticar, em vez de vir 7, eu acho que vem 14, né? Não é essa matemática que Jesus fez? Senão a primeira vez que saiu veio 7, aí ele arrependeu, tudo bem. Voltou a praticar de novo, além, vai vir 7 mais 7. Só vai multiplicando a capetada aí. Misericórdia. Jesus amado, sai todo mal, não tem isso não, amém? Então, gente, ó, Pedro, o Cefas é uma pequena rocha, a palavra também Petros, pequena rocha, tá? Que é o nome aí de Pedro. Quando você lê na Bíblia, então, se referindo a Cefas, você já sabe aí que é o apóstolo Pedro. Ele era chamado aí também, né, Simão. Engraçado que no Evangelho de Marcos, até o capítulo 3 do Evangelho de Marcos é chamado de Simão. Depois do capítulo 3, ele é chamado de Pedro. Porque Simão remete muito ao que ele era antes de Jesus. E Pedro já é o que ele é junto com Jesus, amém? Quer dizer que muda o nome da pessoa, muda a personalidade, vamos dizer assim, né? Muda o caráter da pessoa. Igual a irmã pregou domingo aqui, falou a Esther, ela traz marcas do caráter de Deus. É muito bonita essa parte que a irmã falou. A Esther, ela trouxe, manifestou partes do caráter de Deus, pensa bem. É isso mesmo, né? Foi isso mesmo, né? Falou. Então, para você ver. Imagina olhar no Milton, trazer partes assim, né? Do caráter de Deus. Irmãos, é o nível espiritual muito íntimo com Deus, mas é possível, amém? Você vê que Pedro era chamado de Simão, que era o nome original dele. Depois do capítulo 3, vai ser chamado de Pedro agora. Porque já mudou o jeito de Pedro estando com Jesus. Como que Pedro era então na sua personalidade? Pedro, amados, era aquela pessoa que brigava. Pedro brigava, irritado, bravo. Ele tomava frente de tudo, gostava de tomar frente das coisas. Às vezes errava, né? Porque Jesus, quando estava sendo preso, ele foi lá e pegou uma espada, cortou a orelha do soldado. Jesus falou para ele: Pedro, calma aí, se eu quisesse eu faria uma oração aqui e meu pai enviaria 12 legiões de anjos. Não é assim que resolve as coisas, não é na força do braço. Mas Pedro, ele era assim, então ele era bravo, ele tomava frente de tudo. Quando Jesus ressuscitou e a Maria, vamos lá para você ver João capítulo 20, Maria chega e fala assim que não encontrou o corpo do Senhor no túmulo. O primeiro a sair correndo para ir até o túmulo de Jesus foi o discípulo João e Pedro. Os dois foram o primeiro a correr lá para ver se realmente o corpo não estava lá. Então, João capítulo 20, versículo 1.
Fala assim, ó: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. O lenço que cobria a cabeça de Jesus, o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Olha para você ver, Jesus ressuscitou e a Maria chega falando: olha, levaram o corpo do Senhor. Primeiro a sair correndo ali, irmãos, foi o João e foi o Pedro. Só que é o seguinte, João correu mais que Pedro. Só que João, quando ele chega na porta do sepulcro, ele não entra. O Pedro já, cadê o Senhor? Já entra, já fazendo escândalo. Porque o Pedro, ele era assim, ele era esquentado, vamos dizer assim. Não media muitas coisas. Mas, gente, tem um detalhe aqui, eu já falei isso em outras pregações, que quando ele chega, eles olham o lençol, né, que enrolava lá o corpo de Jesus. E quando Pedro entra dentro do sepulcro, ele vê que o pano que cobria a cabeça está enrolado num lugar à parte. Existia um costume judaico que assim, o senhor da casa, quando ele comia, estava lá a comida, quando ele comia, se ele pegasse o guardanapo, o pano lá que usava para limpar as mãos, a boca, tivesse jogado na mesa de qualquer jeito, aquele senhor saía, e o pano tivesse, o guardanapo estava lá amassado, igual você faz quando você come o bolo, aquela amassada deixa na mesa, o escravo entendia que aquele senhor já tinha acabado a refeição, e o escravo ficava de olho. O escravo não entrava na cozinha, ele ficava de olho, sondava. Se o guardanapo tivesse jogado lá, ele entrava, tirava a mesa, limpava tudo, e fazia isso. Mas, se o escravo olhasse, e o patrão ali, ele saiu da mesa, o pano tivesse dobrado, no lugar à parte, sabe o que significava? Ele voltará. Aleluia, amém? Por isso que a Bíblia fala que João entrou e viu no lugar à parte, ele viu e creu, porque simbolizava, senão ele não está aqui, ele voltará, aleluia. Glória a Deus. Significa isso, irmão. A Bíblia, eu vou falar para você, o detalhe, a gente tem que se ater aos detalhes, né, que a Bíblia deixa para nós. Jesus voltará, aleluia. João olhou e creu. Mas voltando aqui em Pedro, ele era desse jeito. E Pedro, ele então, a personalidade é personalidade forte, ele brigava bastante, tanto é que disputava, né, tinha uma briga entre os discípulos, quem que era maior no reino de Deus. Pedro estava no meio. Jesus chegou e falou para eles: você quer ser o maior, então seja servo de todos. Quando Jesus vai lavar o pé dos discípulos, quem que não deixa lavar? Pedro: não, o Senhor não vai lavar, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. Se Jesus falou: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Falou: Senhor, lava não só os pés, mas o corpo inteiro. Lava tudo, Jesus. Jesus também dava umas cacetadas em Pedro, né? Se a gente estudar a vida de Pedro aqui, Jesus também dava umas lambadas nele por ele ser assim, desse jeito, né? Quando Jesus apareceu no mar, quem que foi pular no mar? Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir. Pedro, que tomava a frente de tudo, ele foi andando, viu os ventos, ele afundou e Jesus segurou na mão dele e falou assim: por que você duvidou, homem de pequena fé? Às vezes a gente critica o Pedro, mas foi o único que pulou também, né? Os discípulos ficaram lá. A gente fala: mas Pedro afundou, irmão, se fosse nós, nem no barco a gente descia também. O irmão não entra na piscina que dá no joelho, porque tem medo de afogar. Piscininha de criança lá de 1.000 litros não entra, porque tem medo. A
gente foi no lugar do São Lourenço, eu fiquei falando para a Patrícia, amor, você e sua mãe é tudo gato do mato, não é possível. Não pode ver que a Alice corre, a Alice, falar para você, a Alice corre que aí na funda. Vai lá, entra na piscina funda, meu amor ficava desesperado. Eu falei assim, amor, calma, tranquilo. Eu estava olhando ali. Porque a Patrícia e a Sara, nossa, não entra na água nem pagando. E tem medo da água. Então acho que a gente ia ser assim também, estivesse lá no mar, lá, a gente nem no barco a gente ia descer. Mas Pedro, ele tinha seus defeitos, vamos dizer assim, mas ele foi um homem muito usado por Deus. A ousadia dele, depois lá em Atos, você vai ver que como ele foi abençoado com a ousadia dele, né? Então vamos falar um pouquinho aí do ministério de Pedro. Pedro foi o único discípulo, lá para você ver que Jesus falou para ele assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Foi o único discípulo que após a ressurreição Jesus tratou com ele cara a cara. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? E a Bíblia fala assim, entristeceu Pedro por Jesus ter perguntado a terceira vez. Pedro então respondeu para Jesus, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Aí Jesus fala para ele, vai e apacenta as minhas ovelhas. Sabe por que as duas primeiras palavras, amor ali, de me amas, era um amor de amigo. A terceira palavra, quando Pedro fala, o Senhor sabe que eu te amo, é o ágape. Um amor mais profundo. Mas Jesus fala para ele, Pedro, apacenta aí as minhas ovelhas. E quando Jesus, então, ele morreu e ressuscitou, Jesus subiu aos céus, né, os discípulos estavam ali reunidos em Pentecoste. A Bíblia fala que o Espírito Santo desceu naquele lugar, todos falavam ali em línguas, os que estavam reunidos. E quem que toma a frente agora da pregação? Pedro faz a primeira pregação lá em Pentecostes. E quantas pessoas se converteram? Primeiro foram 3.000 almas, né, nesse discurso aí de Pedro. 3.000 almas se converteram com o discurso de Pedro. Irmãos, talvez era um defeito ele querer tomar a frente de tudo, mas na hora de fazer o ministério, na hora de fazer a obra também, a ousadia ajuda. Né? A ousadia ajudou, falou, o Espírito Santo está aqui, está operando, opa, sabe quem que é esse? Isso aconteceu porque o profeta Joel profetizou lá atrás, ele vem falando que o Espírito se derramaria entre os velhos, entre os jovens, ele fala de Jesus e as pessoas ali então se converteram. Aí está andando Pedro e João, eles vão até o templo. Na porta do templo tem um homem coxo, pedindo esmolas. Pedro e João passam, aquele homem fala assim, dá uma esmola, hein? Quem que vai olhar para o homem e vai falar? Pedro. O João ficou quietinho lá. Olha que o João era esquentado também. Né? João é filhinhos, não pequeis, mas João também era terrível, esquentado. Quem que é esquentado aqui? Quem riu mais é porque é esquentado. Hein? Irmãos, não é pecado não, viu? Tem que só controlar a ira. Mas na porta do templo, aquele homem pede uma esmola. Pedro olha para ele e fala assim, olha para nós. Vamos lá, abre comigo, você vem em Atos, olha o que Pedro fala para ele. Manda o coxo ali olhar para eles. Atos capítulo 3. Pelo jeito eu vou falar só de Pedro hoje. Já 9h20, né? Meu Deus. Vamos lá. Quem sabe outro dia a gente fala dos outros discípulos, né? Vamos lá então, Atos capítulo 3. Fala assim, Pedro e João subiram juntos no templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou.
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Irmão, deve ser Pedro que tomou a frente, tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, que é muito mais importante, amém? Que é a presença de Deus, aleluia. O que eu tenho eu te dou, levanta-te, em nome de Jesus o Nazareno. E aquele homem foi curado, irmãos, e ele andava, e as pessoas quando viram aquele homem, elas reconheceram que era aquele homem, desde criança ali pedindo esmola, porque ele nasceu daquele jeito, né, com as pernas, ele não conseguia andar, e as pessoas então reconheceram que era o mesmo que pedia esmolas, e também glorificaram a Deus, e houve muitas conversões com essa cura. Para você ver, irmãos, a ousadia de Pedro, o que fez também? Atos capítulo 5, Atos 5, versículo 12. Diz assim, muitos sinais e maravilhas eram feitas entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos reunidos no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como de mulheres, crescia cada vez mais, de modo que levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, levando enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia! Irmãos, olha, a sombra de Pedro. As pessoas colocavam os enfermos ali nas camas, nas macas, para que ao menos a sombra daquele apóstolo tocasse nas pessoas e elas eram curadas. Os espíritos imundos saíam. Você vê o nível de intimidade também que Pedro, né, foi usado aí por Deus. Será que funciona? Tem alguém enfermo? Vou passar minha sombra para ver se vai funcionar. Para ver se vai ser curado. Irmãos, misericórdia. Imagina se aconteceu a sombra de uma pessoa ser curada. Muita gente vai atrás daquela pessoa, né? Daqui a pouco está cobrando. Põe uma luz aqui, um projetor, para projetar a sombra lá, está cobrando 20 contas passadas na sombra. Irmãos, olha, a gente brinca, mas eu fui numa igreja uma vez, eu e a Patrícia e a minha sogra, e chegou lá na igreja, o pastor pregou até uma palavra legal assim e tal. Só que antes da pregação, aí teve oferta e tal. Aí o pastor, a gente que é da palavra, assim, a gente está bem firme na palavra, conhece a Bíblia, ele falou assim, quem que é atalaia aqui? Irmãos, eu fui lá, levantei a mão. Aí mais alguns irmãos levantaram a mão e tal. O atalaia, quem que é o atalaia? O anunciador, né? Não é o pregador da palavra que Ezequiel fala, o atalaia. De repente, irmãos, aí que eu descobri o que era o atalaia. Veio lá o diácono. O atalaia era um carnezinho dessa grossura aqui, 50 conto a mensalidade. Isso há uns 13 anos atrás, imagina? Tanto que não era R$50, então o atalaia era o carnê. Eu baixei a mão rapidinho. Falou atalaia, eu levantei a mão. Aí beleza, aí o pastor pregou a palavra foi até legal, rapaz. Aí no final do culto, lotada a igreja. Pastor, então, irmãos, agora a gente tem aqui o sal. Tem 7 pedras de sal no saquinho de picolé, não lembro certinho amarrado, 7 pedras de sal grosso. Não, aqui tem o sal, porque você vai pegar vai jogar dentro da caixa d'água, você vai pegar vai pôr em tal lugar e tal, e o resto você vai lavar a sua casa com esse sal, você vai vencer os seus inimigos. Irmãos, aí passou lá, aí passa os diáconos entregando sal, bandejinha lá, porque tanto saquinho de sal grosso. Só eu, a Patrícia e a minha sogra não pegou. A igreja inteirinha pegou o negócio. Eu fiquei até constrangido, parecia que o pastor estava olhando em mim lá de cima. Falei, será que não vai pegar o sal? Seu irmão, misericórdia. Imagina se a sombra de alguém cura uma pessoa, então a pessoa vira um Deus.
Mas aqui foi verdadeiro, amém? Aqui foi a obra de Deus na vida de Pedro. Porque as pessoas, era tanta gente que não conseguia chegar perto do apóstolo. Ele certo, ele estava orando para muita gente, colocava ali também as pessoas, então, para que a sombra dele. Você vê que não é Pedro que promoveu a sombra, né? Não é Pedro que falava assim, passa aí na minha sombra que você vai ser curado. Não foi Pedro, as pessoas que acreditavam que se a sombra de Pedro tocasse o enfermo, ele seria curado. Não foi ele que estabeleceu, não, toca na minha sombra que vai haver cura. As pessoas reconheceram a unção de Deus na vida de Pedro e elas tentavam que pelo menos a sombra daquele discípulo passasse nas pessoas para serem curadas. Você vê que não foi dele, as pessoas que... Foi igual o apóstolo Paulo pregando em determinada região, que ele era tanta gente que ele não conseguia impor as mãos em todo mundo. O que ele fez? O lenço ali que Paulo estava usando, o lenço curava as pessoas por causa da unção que estava naquele homem. Irmãos, e a unção fica, viu? Olha para você ver, o profeta Eliseu, homem de Deus, abençoado, fez tantos milagres lá no Antigo Testamento. Eliseu foi enterrado numa cova lá. Aconteceu lá do exército, lá um soldado morrer. E a Bíblia fala assim que esse soldado foi enterrado onde estavam os ossos de Eliseu. E quando aquele corpo tocou nos ossos, o que aconteceu? O soldado ressuscitou. Tocou nos ossos de Eliseu. Então a unção ela fica, a unção permanece. Quem já entrou num lugar assim que tem muita idolatria, se sentiu aquele ambiente carregado? Quem já entrou? Nossa, que lugar carregado. Por quê, gente? A presença maligna fica ali. Agora, gostou de quando você entra numa casa do homem de Deus, você não sente um negócio diferente? Nossa, que casa gostosa, que lugar. Alguém já assistiu aquele filme, chama Quarto de Oração? Quarto da Oração? Acho que é esse o nome do filme, né? Quarto de Oração, Quarto de Guerra. Que a família que vai morar naquela casa, eles já sentem algo diferente naquele ambiente, naquele lugar, porque tinha uma pessoa ali que orava muito naquele lugar. Porque a unção, ela permanece, amém? Ela fica na sua casa. Igual o pastor contou, lá onde a casa do pastor Flávio, antes era a igreja do Ministério do Espírito Santo. Os irmãos mais antigos, que é do ministério, lembram onde que era a igreja lá. E onde é o quartinho que o pastor tem lá, era o púlpito da igreja. E quando o Clóvis, que é o irmão do pastor, veio de Pouso Alegre para ficar na casa de operação, o pastor pôs o Clóvis para dormir no quartinho lá. Irmãos, quando o Clóvis entrou no quarto e manifestou um demônio lá dentro, onde era o púlpito da igreja. O Clóvis recebeu a libertação ali onde era o púlpito da igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o lugar que é de oração, irmão. Amém? O lugar que é de oração, que é de Deus, é consagrado a Deus. Eu falei na aula de louvor da oração, assim, eu não empresto um instrumento para tocar secular no mundo, não empresto não. O que a gente usa aqui na casa de Deus, o que é de Deus. O instrumento, violão, bateria em si, é de Deus, irmão. É consagrado a Deus. Irmão, mas é um objeto material. Mas para você ver se o osso de Eliseu ressuscitou um homem, se o irmão recebeu a libertação porque ele deitou no lugar que era o púlpito da igreja, porque a presença de Deus ela fica no ambiente da sua casa. Amém? Agora, se a nossa casa ela só entra porcaria, só entra as coisas que não são de Deus, também vai ter uma presença lá que não é do Senhor. Amém, irmãos? Pedro, então, ele tinha uma ousadia que às vezes prejudicou ele, mas também depois foi muito usado nas mãos do Senhor. E a gente vê também que Pedro, ele curou lá a vida da Dorcas, lá da Tabita, o nome dela, que era uma mulher que costurava, fazia roupa para todo mundo. Falaram, nossa, ela morreu. Pedro entrou no lugar onde ela estava, tirou as pessoas de lá, orou, e a mulher ressuscitou. E muitos outros milagres aí acompanharam o apóstolo Pedro. Foi preso de madrugada e estava dormindo, irmãos, porque ele ia morrer no outro dia. Então ele estava dormindo tranquilo. Nossa, ele ia morrer no outro dia, estava lá dormindo, tranquilo. Um anjo de Deus veio de madrugada, abriu os portões, ele passou pelos soldados e ele foi liberto. Aleluia! Porque foi escolhido por Deus, um homem de Deus, coração disposto, está lá envolvido com Deus, tudo na vida dele é Deus.
tudo que ele tinha, atribuiu a Deus. Irmão, só tem uma consequência se você colocar a sua vida na presença do Senhor. É ser abençoado e ser usado por Deus. Não tem outro caminho, né? As pessoas vão reconhecer isso na sua vida. E como que foi a morte do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro, ele já no final aí do seu ministério, ele vai escrever 2 cartas. Ele escreve a primeira Pedro e a segunda carta de Pedro. E na sua morte, Pedro foi crucificado. Só que quando foram crucificar ele falou assim: não, eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Vira eu de cabeça para baixo. Viraram Pedro de cabeça para baixo e ele morreu crucificado ali, porque não se achou digno de morrer como Jesus, ele morreu. Amém, amados? Glória a Deus. Então a gente vai ficar hoje no apóstolo Pedro. Quem sabe numa outra oportunidade a gente fala dos outros discípulos. Alguém recebeu aí? Recebeu alguma coisa de Deus? Amém. Vamos ficar em pé então, para a gente orar, encerrar o nosso culto. Que você vá para a sua casa, amém? Com essa palavra aí, com a vida aí do apóstolo Pedro, a gente pode aprender muita coisa, irmão. Jesus está chamando você, impulsionando. É preciso que o coração esteja mesmo aberto para que Ele possa te usar. Irmãos, e os sinais que estavam com os apóstolos seguirão todos aqueles que creem. Você pode orar lá pelo enfermo, pode impor as mãos sem medo, porque Deus vai te usar, a pessoa vai ser curada, vai expulsar demônio, vai ser usado por Deus, hein? Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa nos impulsionar mesmo, Pai, na sua obra, Senhor, que a unção do Teu Espírito que nos ensina todas as coisas, Pai, que nos dá direção naquela hora que nós não sabemos mais para onde ir. Assim como Pedro, Senhor, estava preso, ia morrer, não tinha mais nenhuma esperança ali, mas ele confiou no Senhor, e o Senhor enviou o anjo na madrugada, aleluia. Pois a sua palavra diz que até enquanto dormem, aos seus amados o Senhor dá, o Senhor presenteia. Irmão, você está esperando uma resposta do Senhor e confia que de madrugada Ele vai visitar você, Ele vai te dar. Ele vai te dar a direção, Ele vai te abençoar. E você vai saber o que fazer, a decisão que você precisa tomar na vontade de Deus, Ele vai te ajudar. Porque a obra é dEle. É Ele quem nos chamou, é Ele quem nos escolheu. Aleluia. Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos e nós te louvamos, Senhor, por mais uma noite, pela sua palavra. Abençoa, Pai, os irmãos, abençoa também quem está em casa, Senhor, agora. No nome de Jesus, recebe aí também você que está em casa. Recebe a bênção do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. De longe, cumprimenta aí o seu irmão, em nome de Jesus. Deus te abençoe.